live top. O assunto hoje é interessante, viu? Interessante. Dá mais umas cutucadas aí em vocês. Bom, que o Dirley falou aqui, a cerveja está comigo. E o Dom, a cerveja está comigo, hein, Dom? É só chamar. Beleza, tranquilo. Show de bola. Olá, oficialmente a todos vocês, então. Vamos começar então mais uma live nossa agora, tá? Se tem alguém aí que é convidado, né, de outra pessoa, foi convidado e tá assistindo pela primeira vez aqui, eu sou o Vandinho, tá bom? Gente, esse momento é muito engraçado. A hora que eu tô conversando com vocês, tal, num tom de voz, tudo. Aí eu vou e ligo a outra câmera aqui, que é a outra câmera que tá gravando tudo que a gente tá fazendo, pra em outro momento eu postar isso aqui no meu canal do YouTube. Futuramente, tá, gente? Futuramente, não é agora. Aí, eu sempre aperto o botãozinho ali pra falar o oi de novo, como se estivesse começando aquela hora, tá? É muito engraçado isso. Coisas dos bastidores. Eu vou entregando um monte de bastidores pra vocês aqui, viu? Eu acho legal isso. Bom, gente, vamos lá. O tema de hoje, então, é exercício e dinheiro. Onde o personal está errando nessa história? A gente vê muitos personal trainers, talvez a grande maioria, acho que eu posso dizer, com dificuldades financeiras justamente por acreditar, eu não vou falar acreditar não, mas por pensar que o caminho que ele faz, o que faz ele ter dificuldade em tudo, é justamente tudo que está acontecendo, o mercado e tudo mais. Mas vamos discutir isso um pouco mais. Eu quero que vocês escrevam para mim aí agora, tá? Eu sei que vocês estão com caneta e papel na mão, para fazer as anotações aí do que a gente vai discutindo no decorrer da live, tá? Mas eu quero que vocês escrevam na tela para mim agora, tá? Respondam aí. Quantos anos de formados vocês têm? É só colocar um número, gente. Pode responder rapidão. Só o número, não precisa escrever mais nada. Só para eu ter uma noção. Grande Fernandinho, Fernando Diniz tá aqui. Que honra! Que isso? Que isso? Uma honra! O Fernandinho gastar uns minutos da nobre vida para me ouvir falar. Vou até ajeitar aqui, tirar o brilho da testa. Que isso? 2 anos, 4 anos, 20 anos a Dani. 20 anos de profissão. 2 anos, 21 anos a Micheline. Mike, 2 anos. O Luan, 6 meses. O Paulo, 3 anos. Marilúcia, 20 anos também. Marilúcia, eu pensei que você tivesse uns 30 anos de idade. Você começou a dar aula de educação física com 10? Não sabia. 4 anos, Priscila. 11 anos, Murilão. Bom, show de bola, gente. 10, 20 anos, eu gosto de ver. Eu gosto muito de ver pessoas que têm muitos anos de praia continuando muito preocupado em como melhorar o trabalho, tá? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que têm 20 anos de profissão num momento como esse aqui, trocando ideias, tudo. Por quê? Porque é muito comum em todas as profissões, a gente não é uma coisa só nossa da educação física, tá? O Vitor, 3 anos, ó. Fernandinho, 18 anos. Que é isso, hein? Assim entrega a idade do Fernandinho. Que isso. E detalhe, eu gosto quando eu vejo as pessoas que têm muitos anos de praia participando de momentos assim. Por quê? Primeiro, são pessoas que têm uma experiência, uma bagagem muito grande de profissão já, de histórico de vida atuando dentro da área, com um conhecimento crítico necessário para poder dar opiniões importantes em relação ao que está vivendo, em relação ao que o mundo está passando e contribuir com o grupo todo quando a gente está conversando aqui assim. Eu acho isso muito bom. E eu acho muito bom também quando eu vejo pessoas, igual alguém colocou aí, tinha 6 meses de profissão. Gente, quem está começando, está com sangue no olho, está com a pilha total, tá? Está com a pilha total, isso é ótimo. Então aproveitem isso. Agora eu só peço uma coisa a vocês. Hoje, todo meio digital está muito contaminado de profissionais não tão preparados assim em todas as áreas, tá? Não é na nossa, não. Todas as áreas isso acontece. Então toma muito cuidado. Eu sugiro que vocês perguntem, as pessoas que têm menos tempo de atuação, perguntem, conversem, troquem ideia com as pessoas que têm mais anos de atuação sobre assim, quem que você aconselha que eu siga em rede social, que eu acompanhe as postagens, que eu ouça quando fizer uma live? Quem que vocês aconselham que eu acompanhe? Por quê?
Existem muitas formas sedutoras de você conseguir atrair a atenção de algumas pessoas, e se você está na faculdade ainda, acabou de se formar agora, você acaba não tendo um olho tão crítico ainda, tá? Isso é só uma questão de tempo, não se preocupe, é só uma questão de tempo, cada vez fica melhor. Um olho tão crítico para conseguir diferenciar um profissional do outro em relação a... Eu posso muito bem estar enrolando vocês, tá? Simplesmente usando os meus conhecimentos de marketing para enrolar vocês e não ter conteúdo suficiente para apresentar para vocês, tá? E isso não é justo. Isso não é justo, porque tempo é a moeda, como eu sempre falo, é a moeda mais valiosa do mundo, né? Então eu peço para vocês que ouçam, troquem ideias com as pessoas que estão mais tempo de praia, tá? Quero fazer outra pergunta para vocês agora. Escrevam aí para mim também. Qual o último livro que vocês leram? Livro. Não vale... pensa no último livro mesmo, de qualquer assunto, tá? Coloca o título aí, do último livro que vocês compraram ou vocês ganharam e vocês leram esse livro. Não tô falando aquele livro que você pegou uma página só e leu uma página dele, não, tá? Não é Minutos de Sabedoria que você pega, abre assim e lê de manhã, não. Um livro, coloca aí, só pra eu saber, só pra eu ter uma ideia. Eu não vou ler de todo mundo, claro, mas eu quero ler só alguns aqui pra ter uma ideia. Vamos lá, ninguém leu nada, não? Ninguém leu nada e não? Coloca alguma coisa aí, alguém me ajuda, por favor. Me ajuda. Já perdeu os alunos por causa deles? De quem? Dos livros? A Bíblia do Ciclismo aí é do Chico. Chico é apaixonado pelo ciclismo. Excelente. Excelente. Ótimo, ótimo. Ative seu cérebro. Bem legal. Seja foda. Bem legal. Bem legal, O Poder do Hábito. Cara, O Poder do Hábito, eu falo que o Abdon que leu O Poder do Hábito, eu falo que é o livro mais legal de ler que eu já li na minha vida. Poder Sem Limites, A Cabana. Gente, leiam O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é o livro mais divertido que eu já li em toda a minha vida e é um livro que é espetacular pra gente entender um monte de coisas do nosso dia a dia, tá? Ler todo, nenhum... Mais esperto que o diabo, Oitavo Hábito, Eficácia e Grandeza. Eu tô vendo que vocês estão lendo muito livro de empreendedorismo aí e tal, de negócios, de autoajuda, essas coisas assim. Bom, tá. Por que eu quis perguntar isso? Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Esquece o livro inteiro que você leu. Coloca aí pra mim qual foi a última coisa que você leu. Tipo assim, foi um artigo científico? Foi um material sobre treinamento? Foi um material sobre religião? Foi um material sobre o quê? Qualquer leitura. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser... Um livro não, desculpa, esqueço. Sem ser o livro. Sobre que tema foi a última matéria que você leu? Uma matéria inteira. Foi na internet, não importa, mas sobre que assunto? Sobre que assunto? Coloca aí pra mim. Um artigo científico, o Vitor colocou ali, legal. O Alan foi um treinamento, sobre treinamento, né? Legal. Luan também falou que foi artigo científico. Coloque aí, gente. Deixa eu ver uma coisa. Material sobre ripar DVDs. Ótimo, ótimo. O Chico tá indo para todos os lados aí, né? Tem conhecimento vasto para tudo que é canto. Aspectos psicológicos pós-pandemia. Legal, Micheline. Ótimo. A Fabi lendo sobre economia. Bem legal. Um artigo sobre HIIT, agora há pouco estava começando a ler, ótimo. Lóbulo, o Celião leu sobre o lóbulo, porque o lóbulo é um assunto importantíssimo. Fala, Celião. Excelente, treinamento sistema imunológico. Excelente, excelente. Pedido de demissão do Sérgio Moro na Folha de São Paulo. Vixe, que é isso. Beleza, gente, tá. Vamos lá então, vamos continuar. Por que eu estava querendo saber o que vocês leram, o que vocês estudam? Por quê? A gente vê o quanto o profissional de educação física ele envolve muito mais tempo em leituras relacionadas ao trabalho, relacionadas ao treinamento, né? É natural isso, é normal, gente, não preocupa não. Durante muito tempo na minha vida, eu pensava assim, pra que eu vou gastar, Vandinho, tô falando eu mesmo fazia isso, tá? Eu pensava assim, dessa forma, se eu tenho um tempo que eu vou gastar para ler, eu vou gastar para ler algo relacionado à minha profissão, relacionado a treinamento, relacionado à fisiologia, relacionado à biomecânica, algo que eu use no meu dia a dia. Eu não vou gastar o meu tempo lendo outras coisas que não estejam relacionadas ao meu trabalho assim. Eu pensava assim, Vandinho. E esse é um pensamento muito natural de todos nós da educação física. Natural, por quê?
Porque nós temos uma preocupação muito grande com a parte técnica, nós somos tecnicistas, como a gente vem falando desse período todo, tá? Então a gente se preocupa muito com isso. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês, a gente está falando aqui sobre exercício e sobre dinheiro, né? Hoje o assunto, essa semana a gente está falando muito de dinheiro. E aí eu pergunto, quantos de vocês já tiveram curiosidade de ler sobre finanças, sobre educação financeira? Quantos de vocês já fizeram um curso sobre educação financeira? Quantos de vocês já investiram um dinheiro mesmo para aprender educação financeira com alguém, tá? E aí, eu acredito que a minoria, óbvio que de vocês vai ter muita gente aqui nesse grupo, afinal vocês sabem que eu falo de gestão, então são pessoas que se interessam por parte financeira. Muitos de vocês aqui no grupo já fizeram algum curso sim e já entenderam muito relacionado ao financeiro, tá? Porém, eu acredito que não tenham entendido ainda o financeiro exato do personal trainer. Então, vocês estão acostumados, as pessoas têm preguiça de ouvir falar de finanças, de ouvir falar de curso financeiro, porque os termos técnicos que são usados, pensar num fluxo de caixa, vai pensar em um dinheiro que é responsável pelas entradas, pelas saídas do seu caixa, essas coisas todas assim. A hora que começa a analisar tudo isso, começa a associar tudo isso a empresas e não a um personal trainer. Então tudo isso fica mais difícil de visualizar no dia a dia, tá? É mais fácil quando você aproxima todos esses termos técnicos do que você realmente faz. Então acaba que isso desmotiva muito o personal trainer a entender mais sobre finanças. Agora uma coisa interessante, quantos de vocês tiveram aulas de finanças, de educação financeira, enquanto eram crianças ou adolescentes na escola? Pensa. Não é uma coisa que a nossa geração estudou. Então a nossa geração não domina isso, tá? A nossa geração realmente não domina. E se a gente parar para pensar, é um erro absurdo em toda a educação brasileira, tá? Por quê? Porque a educação financeira é algo que é necessário em qualquer área que o ser humano for estudar. Em qualquer área que ele for seguir, seja medicina, direito, odontologia, educação física, fisioterapia, ele vai ser piloto de avião, ele vai ser astronauta, ele vai ser minerador, qualquer coisa. Não, independente do que seja, ele precisa entender de controle financeiro, porque ele vai ter que fazer o controle financeiro, no mínimo, ele vai ter que fazer o controle financeiro da casa dele, tá? Então é importante entender. Agora, nós deveríamos ter aprendido isso quando nós éramos crianças, porque é um conhecimento básico. A hora que a gente recebe a nossa primeira mesada, a gente já tem que começar a pensar nisso, tá? E aí, a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso. E aí, deixam quem ensinar isso pra gente a mexer com dinheiro? Os nossos pais. Aí eu pergunto, coitado do meu pai, coitada da minha mãe, meu pai vivia duro, minha mãe vivia dura, os dois não tinham dinheiro, os dois vendiam o almoço para comprar o jantar da família. Aí como é que deixam que o meu pai e a minha mãe ensinem finanças para mim? É o que acontece no normal. Se seu pai e sua mãe não conseguem cuidar das finanças deles, como é que eles vão ensinar isso para os filhos se eles não sabem, gente? Entende onde eu estou querendo chegar? Então, isso é uma coisa que todos nós devemos pensarmos hoje em ensinar os nossos filhos a fazerem isso do jeito certo. E qual é o jeito certo de fazer isso? Eu aconselho todos vocês que são pais ou pretendem se tornar pais um dia. Joguem no Google lá, joguem lá no Google, aulas de educação financeira para crianças. Joguem lá no Google, vocês vão encontrar um monte de lugar que tem aulas. Quase toda cidade tem alguma escola que dá aula de educação financeira para crianças. É super legal, eu já tive curiosidade de assistir um curso. Sim, eu assisti um curso de educação financeira para criança, sabia? Por que eu assisti um curso de educação financeira para criança? Porque eu queria saber qual o jeito mais simples de se explicar a educação financeira para alguém. Dentro do meu curso eu tenho um módulo de controle financeiro. E assim, eu já penso, gente, ninguém gosta de estudar isso, ninguém gosta de estudar esse negócio. Então eu quero assistir uma aula de controle financeiro para gestão financeira, né, de educação financeira para criança, que eu quero ver como é que se explica, porque eu quero ver qual é um jeito simples de explicar isso. E aí, e não só precisa ser simples de entender para que as pessoas tenham interesse, como precisa também ser direcionado à área de cada um para que a pessoa tenha interesse. Então eu aconselho todos vocês,
procurem para os filhos de vocês um curso de educação financeira para crianças. Vocês vão ver que tem cursos a partir de 4 anos de idade. O curso ensina como você vai dar a mesada para o seu filho e como ele vai fazer a gestão dessa mesada, tá? Ajude seu filho a ter um conhecimento financeiro maior à medida que ele cresce, tá? E não ser enganado pelos bancos, pagando juro para os bancos, não ser enganado por qualquer tipo de empréstimo de dinheiro, não ser enganado por nada. Ele já crescer com essa consciência financeira muito mais apurada do que você ou eu crescemos, tá bom? Quem fizer a gracinha falar que eu não cresci, eu só envelheci, eu vou tirar do grupo aqui, viu? Enviar essa gracinha. Pô, sacanagem. Então, infelizmente, Paulo, realmente a gente não tem esse conhecimento, não. Exatamente. É natural isso, tá? Então fiquem tranquilos que vocês fazem parte da média que não dominam isso, ainda mais na nossa área de educação física, que normalmente as pessoas não têm. O Ernesto está falando aqui, ó, nos Estados Unidos isso faz parte do currículo escolar. Deveria ser a parte do currículo escolar no mundo inteiro. Todo mundo que cresce, todo mundo que se torna adulta precisa fazer gestão financeira de alguma coisa, nem que seja da própria casa, como eu falei. E aí, seguinte, nós da educação física, o que a gente aprende na educação física? Como eu já falei 300 milhões de vezes, e vou falar mais, você aprende a fisiologia, a anatomia, a biomecânica, os métodos de treinamento, a bioquímica, você apanha pra caramba da bioquímica, mas você aprende. Muitos passam nas coxas, assim, ó, saem no limite, mas aprende a bioquímica, né? Então, a gente aprende tudo que está relacionado à parte técnica. Exatamente a parte técnica. Só que aí eu vou fazer uma analogia para todos vocês entenderem um detalhe muito importante. Bom, quando a gente pensa no futebol, por exemplo, peguei o exemplo do futebol que eu sei que todo mundo entende um pouquinho de futebol. Como bons professores de educação física, mesmo as mulheres que não gostam de torcer para ninguém, como um bom profissional de educação física entende o básico do futebol. E aí, pensa numa coisa, um jogo de futebol, ele tem as regras dele. Ele tem as regras e as regras são as mesmas em qualquer lugar. Só que tem um detalhe. Imagina um jogo de futebol sendo jogado às 3 horas da tarde em um lugar onde está um sol rachando e está calor pra caramba. Tá um calor de 40 graus, o sol tá rachando, a umidade do ar tá super baixa. 3 horas da tarde. Esse jogo de futebol vai ter uma característica muito peculiar, porque os jogadores vão estar cansando muito mais, eles vão precisar de dar algumas paradinhas a mais para tomarem líquido, né, e tudo mais. E é natural que o rendimento caia um pouco por conta desse cansaço, principalmente no segundo tempo do jogo. Agora pense uma outra situação de um jogo de futebol. Imagina um jogo de futebol com muita chuva. O jogo acontece à noite, em um lugar frio e tem muita chuva, muita água, mas muita chuva mesmo, a ponto de formar várias poças de água pelo gramado. Por mais que as regras sejam as mesmas, o jogador de futebol, ele não vai conseguir dar passes passes rasteiros como ele costuma dar num gramado seco, ele tem que mudar o jeito de dar o passe dele. Ele não vai conseguir dominar algumas bolas do jeito que ele costuma dominar num gramado seco, ele tem que dominar a bola de um jeito diferente porque está escorregadio, a bola pode bater na sua chuteira e resvalar e ir embora. Pode bater na sua coxa molhada e resvalar e ir embora. Um monte de coisa pode acontecer. O goleiro ele para de tentar segurar muito a bola e tenta dar mais soco nela porque ela tá molhada e tá escorregadia. Aí pra ele não ficar sendo chamado de mão de alface no jornal do dia seguinte, né? E aí, um monte de coisa vai acontecendo. Imagina agora o mesmo jogo de futebol com as mesmas regras acontecendo em um campo vazio, sem torcida. Imagina o mesmo jogo acontecendo num estádio lotado, lotação máxima. Imagina essa lotação máxima sendo toda a favor de um time. Imagina essa lotação sendo 50-50, 50% de um time, 50% do outro. Vocês entenderam o que eu quero chegar? O jogo de futebol é o mesmo, as regras do futebol são as mesmas, mas as condições que estão envolvendo tudo isso faz com que cada um desses exemplos que eu citei tornem aquela situação absurdamente diferente umas das outras, tá? Completamente diferentes. Por que eu dei todos esses exemplos para você? Um outro exemplo também. Imagina um jogo de futebol desse, sendo só um amistoso, tá? Onde não tá valendo nada, é só um amistoso ali, um joguinho de amigos. Agora imagina esse jogo sendo a final do campeonato.
o tanto que o negócio é mais pegado, é mais duro. Gente, vocês entenderam quantas situações diversas para um mesmo jogo, um mesmo esporte que possui as mesmas regras em tudo quanto é lugar e situação? Pois é. O trabalho de um personal trainer é exatamente igual a esse jogo de futebol que eu falei para vocês. O trabalho do professor de educação física é exatamente assim. Quando você chega na academia para dar aula, dar treino para o seu aluno de personal, você vai dar uma aula para um aluno que tem o objetivo de hipertrofiar, por exemplo, e nesse objetivo de hipertrofiar, ele também quer baixar um pouco de gordura corporal. Ou seja, analisando tudo pela parte técnica, você tem muito bem delimitado o que você vai fazer com esse aluno em cada dia de treino, porque ele quer hipertrofia e quer baixar gordura corporal. Você sabe o que é necessário prescrever para ele de exercício de musculação para isso, você sabe como prescrever o exercício aeróbio ou exercício de HIIT, ou seja lá o que você quiser usar com ele, tá? Você sabe, só que tem um detalhe. Cada dia esse aluno vai chegar tendo uma postura e um comportamento diferente, porque ele é influenciado pelo mundo lá fora. Se esse cara tem muita dívida para pagar, ele vai chegar de um jeito. Se esse cara recebeu uma bolada de dinheiro, ele vai chegar de outro jeito. Se esse cara brigou com a esposa dele, ele vai chegar de um jeito. Se esse cara perdeu um ente querido, ele vai chegar de outro jeito. Se esse cara perdeu o emprego por conta do coronavírus, ele vai chegar de outro jeito. Vocês entendem? É o jogo de futebol do mesmo jeito, só que cada hora a gente enfrenta uma situação diferente. E é para isso que a gente tem que estar preparado. Do mesmo jeito que o jogador de futebol tem que estar preparado para jogar em qualquer situação dessas que eu falei aqui, o personal trainer tem que estar preparado para atender qualquer tipo de cliente em qualquer situação. Não basta entender da parte técnica. Esse é o maior erro do personal trainer. Investir 100% do tempo em conhecimentos técnicos. Entendeu a coisa? Entendeu onde eu queria chegar com tudo isso? Então, gente, o nosso trabalho é igual o jogo de futebol. Ó, tô aqui, vocês verem, tô aqui com o meu roteirinho, ó. Tá aqui, hoje são 5 páginas de roteiro. São 5 páginas, prontinho aqui, tudo organizado, com conteúdo organizado para vocês e que está relacionado com o que já passou e o que virá, tá bom? Bom, aí eu pergunto, você era o melhor aluno da sua sala? Você era o melhor aluno da sua sala quando você era criança ou adolescente? Era? E eu te pergunto então, já que é uma pergunta meio delicada, falar se era o melhor aluno ou não, eu te pergunto, tecnicamente, pense tecnicamente, o quanto você conhece e domina o assunto musculação, o assunto crossfit, o assunto treinamento aeróbio, o assunto HIIT, o assunto aulas de ginástica em geral, o assunto água, né, piscina, atividades da água, o assunto funcional, que o treino funcional, que na verdade usa esse nome, entre aspas, de funcional, mas qualquer coisa que, entre aspas, você classifica como funcional, né? Bom, qualquer uma dessas coisas, você é o melhor da sua academia? É o que mais entende tecnicamente desses assuntos? Eu tô perguntando. E aí, eu vou te dar uma notícia muito triste. Infelizmente, se você for o melhor, o que tem o maior conhecimento técnico da academia, infelizmente, não é isso que vai garantir você ter sucesso trabalhando como personal trainer. Entendo sucesso como uma palavra bem genérica, tá, gente? Eu não gosto do termo sucesso. Eu detesto quando eu escuto o termo personal de sucesso, porque sucesso é igual a riqueza que a gente estava falando esses dias. Ser rico para cada um é uma coisa diferente. Ter sucesso é a mesma coisa, para cada um vai ser uma coisa diferente. Então eu não gosto desse termo. Mas vamos pensar assim, você dominar todos os assuntos técnicos melhor do que todos os profissionais à sua volta, não garante que você vai ser o profissional de personal training que vai ter os melhores resultados financeiros e melhores resultados com os seus alunos. E, inclusive resultados que vêm da parte técnica mesmo, tá? Tá bom? Por quê? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco mais. Vamos conversar um pouco mais detalhadamente. Olha só. Normalmente, pegando um quesito histórico agora, normalmente, não são os melhores alunos da sala, quando são crianças ou adolescentes, que se tornam os adultos bem-sucedidos do futuro. Normalmente não, tá? E por que normalmente não? Vou explicar por quê.
todo o nosso método de ensino tradicional, que nós todos passamos pela escola e passamos pelo nosso ensino médio, né, e passamos pela faculdade e tal, todo o nosso método, ele é muito baseado em uma coisa que chamamos de QI, que é o que chamamos de coeficiente de inteligência. E esse coeficiente de inteligência é um número. É um número. E se você fizer um teste de coeficiência de inteligência para saber qual é o seu QI, é um teste bem divertido de fazer, para falar a verdade, quando ele é feito da forma correta, tá? Eu fiz o meu quando eu tinha, deixa eu lembrar aqui, eu estava no terceiro ano, terceiro ano nada, eu estava na 8ª série, quando eu fiz um. Eu estava na 8ª série e fiz o teste mais absurdamente completo que existe, que não é nada de internet, é um teste que foi feito com uma psicóloga mesmo, vários dias de testes, porque na verdade foram vários testes sendo feitos e ele estava incluso no meio desses testes, tá? E aí eu fiz o meu, que por sinal foi bem divertido, super divertido de fazer. Bom, e aí, quando você faz esse teste te dá um resultado em forma de um número. Só por a curiosidade, se por acaso você tentar fazer algum teste rápido aí pela internet, mas lembra que a internet não é o melhor meio de se fazer isso, o Albert Einstein, o resultado do teste dele era 160. Ele tinha um QI de 160, tá? Uma curiosidade, o meu QI no meu teste deu 147. Então você vai pensar assim, nossa, o Vandinho tinha um QI próximo ao QI do Einstein. Vandinho é um gênio. Aí é que tá o detalhe. Olha só, o coeficiente de inteligência, por muito tempo, acreditou-se que ele indicaria a probabilidade de sucesso ou a probabilidade de fracasso de alguém no decorrer da vida, profissionalmente. Acreditou-se muito nisso. Só que aí, depois de muitos anos estudando mais sobre esse assunto, eles chegaram à conclusão, os cientistas, né, chegaram à conclusão, relacionados à neurociência em geral, chegaram à conclusão de que só 20% dos sucessos profissionais e financeiros de um indivíduo são relacionados ao QI que ele tem. Só 20%. Ou seja, se você é o aluno mais inteligente da sala, ou se você é o professor que mais domina a parte técnica da sua academia, isso só vai te ajudar em 20%. Sabia? Exatamente. Vandinho, você quer dizer então que eu passo 15 anos da minha vida sentado com a bunda numa cadeira dura de sala de aula, nesses 15 anos eu aprender tudo com aquele sacrifício, e esse tudo que eu aprendi só vai apresentar um resultado para mim de 20% do que eu vou conseguir na vida? É isso aí, galera. 80% dessa capacidade de gerar sucesso profissional e sucesso financeiro, elas vêm de outras coisas. Que outras coisas são essas, Vandinho? Aí são muitas coisas, principalmente o ambiente em que você vive. Quando eu falo ambiente, entenda a classe socioeconômica que você nasceu, as pessoas que você tem à sua volta, tá? Pensa nisso. E essas pessoas que você tem à sua volta te influenciam muito em ser muito bom ou não ser muito bom. Eu tenho uma frase que eu falo que é uma grande verdade, mas é uma coisa que gera muita polêmica, eu não gosto de entrar em detalhes, mas eu só vou citar ela aqui. Pensa o seguinte, é muito profundo isso. Se você quer ser uma águia, pare de voar com os pombos. Eu não vou nem explicar, que eu não quero discussão relacionada a isso, tá? Mas é uma grande verdade. O ambiente que você vive, as pessoas que estão à sua volta, se forem pessoas que estimulam e incentivam você a se tornar melhor, você vai se tornar melhor. Se são pessoas que te fazem sentir numa zona de conforto, você vai sentir numa zona de conforto e vai achar que tá no lugar certo. E tá tudo certo, gente. Tá tudo bem. Não tem nada de errado. Eu só quero alertar vocês que o meio que vocês vivem influencia muito o ambiente que você vive. E aí, algumas pessoas chamam isso, fulano teve sorte de ter conseguido isso na vida. Olha, pode não ser sorte, mas se ele estiver num ambiente que esteja cercado de pessoas que tivessem condições de levá-lo para aquele caminho, se ele ficou muito tempo naquele ambiente, é óbvio que ele tem muito mais probabilidade de chegar lá do que uma outra pessoa que não ficou naquele ambiente, tá?
Pensa nisso. E aí, esses 80% de toda essa mudança tudo, são provenientes de várias razões que, juntando muitas delas, a gente chega a um novo coeficiente, que a gente não chama mais de coeficiente de inteligência, que é o QI. A gente chama isso de coeficiente emocional. O que é coeficiente emocional, Vandinho? Olha, existem muitos termos, muita literatura que trata como que é um coeficiente emocional. Mas no nosso caso, para o nosso trabalho de personal trainer e para o tipo de conhecimento que nós precisamos ter para que a gente use esses conhecimentos relacionados a sentimentos, emoções, tudo, de uma maneira mais proveitosa ao nosso trabalho, eu aprendi isso como? Eu aprendi com uma psicóloga que trabalha com comportamento humano de uma forma brilhante, tá? Que é a Mirella Neri, sensacional. E ela trabalha com o inconsciente. É uma amiga minha que tem um trabalho espetacular, que a área de conhecimento dela é uma psicóloga, que a área de conhecimento dela é o inconsciente, tá bom? Se você quiser seguir, jogue aí no seu Instagram, Mirella Neri, psicóloga, tá bom? Deixa eu abrir aqui que eu já falo isso pra vocês agora exatamente como deve ser o perfil que você vai jogar aí para não ter erro. Mirella com 2 L's, Mirella Neri, N-R-Y, psicóloga. Mirella Neri, psicóloga. Acompanhe ela aí. Ela trabalha com o inconsciente. E é por isso que eu gosto muito de conversar com ela sobre isso. E eu sei que o inconsciente acaba levando as pessoas a tomarem muitas decisões a maior parte do tempo, tá? Por isso que eu falo muito sobre cérebro, sobre cuidar as coisas do cérebro, sobre saber o lugar certo, como agir no cérebro do seu aluno, tá? Por isso que eu gosto de conversar sobre isso. Eu adoro ler e estudar mais sobre isso. Bom, então vocês passam esses 15 anos estudando uma coisa que não vai ajudar tanto, vai ajudar só 20%, porque os outros 80% dependem do seu conhecimento emocional. Aí a Mirella falou para mim um dia: Vandinho, dentro da educação física, a forma com que vocês se relacionam com os alunos de vocês, a forma com que vocês conduzem o trabalho de vocês, eu adaptaria para algo mais atualizado, para algo mais moderno e que tem mais a ver com a forma com que vocês se relacionam com os alunos de vocês. E não chamaria isso de um conhecimento, de uma inteligência, assim, de um coeficiente, né, como você quiser chamar. Eu não chamaria isso de um conhecimento emocional, mas chamaria assim de um conhecimento comportamental. Então daqui em diante eu vou usar o termo conhecimento comportamental com vocês, tá bom? E aí, o que é melhor então? Vandinho, peraí, é melhor eu ter um conhecimento da parte técnica do treinamento para cuidar do meu aluno maior, ou eu ter um conhecimento comportamental para saber cuidar do meu aluno? O que é melhor? Qual dos dois é melhor? O ideal é que você tenha domínio de ambos pontos, tá? Você tenha domínio das duas coisas, tá bom? E aí, como é que faz para ter esse conhecimento comportamental mais alto? Como é que faz para saber mais sobre isso? Como que você domina isso, né? Bom, para você dominar isso, você tem que dividir isso vou dividir isso em 5 pontos, em 5 momentos que você deve pensar. Primeiro ponto, você tem que ter um domínio e conhecer as suas próprias emoções. Como assim conhecer as próprias emoções, Vandinho? Bom, sabe aquela pessoa que quando começou toda essa história do corona, aquele profissional de educação física, que quando começou toda essa história do corona, as academias fecharam, e ele começou a reclamar pra caramba que as academias estavam fechadas, que não eram direito das academias fazer isso, porque lá eles pagavam a mensalidade deles, eles pagavam as taxas das academias para dar aulas e tudo mais, então as academias não podiam fechar, não podiam fazer isso com eles. Pois é, esse cara que reclamava pra caramba disso, ele provavelmente também, depois que as academias fecharam e ele ficou sem saber o que fazer, ele começou a reclamar dos conselhos.
Eu não estou defendendo o conselho, eu só quero que vocês entendam que reclamar de uma coisa e reclamar de outra é um comportamento que você tem que ligar um sinal de alerta muito importante. Esse cara que fica reclamando o tempo inteiro da academia fechada e fica reclamando o tempo inteiro que o conselho não faz a parte dele, que o conselho está deixando blogueiro atuar, que tem blogueiro prescrevendo treino agora, tá, essa coisa toda, esse cara é um cara que o primeiro passo que ele deve entender é que ele deve reconhecer a própria emoção. Ele tem que entender que isso que ele está fazendo não vai levar a nada. Às vezes, se ele não enxerga isso, alguém pode chegar nele e falar, cara, dá uma sacudida no ombro dele, ou a esposa dele, ou o marido dela, né? Alguém chega e fala, um grande amigo, amiga, fala, olha, o que você está fazendo, o que você está reclamando não vai adiantar porque isso não vai levar a nada. Não gasta tempo com isso. E essa pessoa pode até tomar um susto sim e mudar. Mas essa pessoa pode também não mudar. E aí é que vem a segunda parte. A primeira parte é você conhecer as suas próprias emoções. A segunda parte é você saber como lidar com as emoções. O que fazer em relação a essas emoções que você sente. Se for aquele cara, pensa, existe, vou voltar no exemplo do cara que reclamou das academias terem fechado, que era uma sacanagem, e que reclamou do conselho, que o conselho não faz nada pela profissão. Esse cara, se ele for um cara que não sabe lidar com as emoções dele, ele vai continuar reclamando do conselho, e ele vai continuar reclamando das academias fechadas, e vai continuar metendo pau em todo mundo que puder, tá? Agora, se ele for um cara que souber lidar com as emoções dele, o que é saber lidar com as emoções? Importante entender. Saber lidar com as emoções é buscar o equilíbrio que aquela emoção está te trazendo naquele momento, buscar equilibrar ela para que ela não te atrapalhe e não te atrapalhe demais e você vai sempre tentar levar a coisa para o lado positivo, mas o ideal é que o negativo seja muito grande. Então você vai buscar o equilíbrio para que esse negativo não seja muito grande, não seja tão prejudicial a você, tá? E aí você vai buscar isso e vai começar a pensar assim, gente, o que eu posso fazer agora diante dessa situação? O que eu posso fazer diante de tudo isso que está acontecendo? É isso que você vai fazer. E aí, a hora que você pensa diante do que você pode fazer diante daquilo, você começa a ter um equilíbrio para tomar atitudes. E essas atitudes que você toma, elas devem ser sempre proporcionais, ou seja, o seu sentimento, as suas emoções que você sente devem gerar ações proporcionais às circunstâncias geradas. Como assim, Vandinho? Coisa louca é essa? Ou seja, você tem que buscar o equilíbrio, mas buscar o equilíbrio em direção da solução do problema. E não em direção de jogar mais lenha na fogueira que já está ruim. A gente conhece que um monte de profissionais de educação física, de personal trainers, nesse momento, tudo que a gente já passou, já tem mais de um mês que está tudo parado, mesmo até agora, eles continuam só reclamando, não fizeram nada para ajudar, nada. O papel deles é reclamar em redes sociais, falar mal de um, falar mal de outro, mas agir mesmo que é bom para fazer alguma coisa, muitos não fizeram nada. E, por outro lado, existem muitos profissionais que já tomaram atitudes, enquanto o outro lá estava gastando energia reclamando, o outro estava gastando energia pensando num plano para passar por tudo isso. E assim fez. E aí, gente, entenda uma coisa, qual que é o outro passo, o terceiro passo que tem que tomar para conseguir ter esse controle comportamental maior, né? O terceiro passo é você se sentir motivado a fazer algo para resolver o problema que chegou até você. E quando eu falo resolver o problema que chegou até você, entenda tudo como sendo um problema, entenda tudo que você precisa resolver. O que é um problema que chegou até você numa simples aula de personal no decorrer da semana? Normal, aquela do dia a dia. É você saber como lidar com aquele aluno que chegou de mau humor. É você saber como lidar com aquele aluno que chegou com preguiça. É você saber lidar com aquele aluno que faltou algumas aulas e não quis nem te dar satisfação porque que faltou. É saber lidar com aquele aluno que está há uma semana com o pagamento atrasado e não toca no assunto do pagamento. É saber lidar com cada uma dessas situações. Lembra do jogo de futebol? Cada uma situação diferente, mas todas situações que envolviam tomadas de decisões diferentes dos jogadores? Pois é.
essas decisões serem tomadas agora é saber lidar com tudo isso. E aí, qual que é o grande negócio da coisa? Essa motivação que você tem que ter para gerar esses problemas, essa motivação, ela envolve foco, envolve controle e envolve criatividade. Você tem que direcionar o foco da sua atenção para resolver aquele problema, no caso agora do corona, por exemplo. Poxa, os alunos estão parando de pagar. E aí, o que eu faço? Eu tenho que ter foco para resolver isso. E aí, como que eu tenho controle? Eu tenho que ter calma e equilíbrio para eu buscar o controle de como resolver isso. E eu tenho que ter criatividade para achar uma solução criativa para passar por tudo isso. Só que enquanto você está aí esbravejando, reclamando, você não tem nem foco, nem controle e nem consegue ser criativo para achar uma solução plausível. Entendeu? E aí você tem que usar tudo isso para achar uma meta, para conseguir ter o que a gente chama de autocontrole emocional ou autocontrole comportamental, se você quiser chamar assim, e eu prefiro chamar assim também. E aí, o que é ter esse autocontrole? Olha só que legal, uma definição muito legal de autocontrole emocional, né, comportamental. É saber adiar a satisfação e conter a impulsividade. Ou seja, aquela pessoa que está reclamando o tempo inteiro está contendo a impulsividade? Não está contendo a impulsividade. Ele está adiando a satisfação, ele não vai nem ter satisfação, porque ele não está fazendo nada para buscar uma satisfação. Agora, quem tem aquele controle para resolver e achar uma solução plausível que possa ajudar, ele sim está adiando o momento da satisfação, que ele está jogando para frente, arranjando alguma solução agora para eu jogar lá para frente a minha satisfação, a minha plenitude que eu vou conseguir realizar aquilo que eu estou planejando. E aí, paralelamente a isso, eu preciso conter a minha impulsividade. Então, eu tenho que ficar calado e não falar besteira na hora que eu tenho vontade de falar besteira. Lembra aquela coisa aquela história do barro? É muito mais fácil limpar o barro depois que ele seca. Então, no momento de uma discussão, no momento que estiver exaltado com alguém, não discuta, não fala alto, não grite, porque ali o barro está molhado, é tudo lama. Limpar aquilo ali que você fez, aquela bagunça que você fez com lama depois, é difícil pra caramba limpar aquilo esfregando a mão cheia de lama em todo lugar. Espera. Calma, tenha controle, haja com controle, analise toda a situação para só depois você tomar as suas decisões e você saber o que falar, saber o que fazer. Limpar o barro seco é muito mais fácil do que limpar a lama molhada, tá bom? Então, quando você junta todas as suas emoções, elas podem tanto te ajudar quanto te atrapalhar na tomada de decisões, tá? Se você estiver muito impulsivo, elas te atrapalham muito a tomar uma decisão. Se você tiver muito controle, muito autocontrole emocional, comportamental, você toma decisões mais prudentes. E isso eu tô falando, gente, em relação àquela simples aula onde você vai saber como agir com seu aluno que chegou de mau humor, que tá atrasado, isso, aquilo, tá? Pensa nisso. É a mesma coisa lá, lidando com seu aluno, tá? E aí, tudo isso juntando um monte de coisas, juntando todas essas coisas, vão determinar como cada um reage e como cada um passa por dificuldades na vida. Isso mostra quem você tende a ser na vida, tá? Tipo, um exemplo muito legal, assim, uma Ferrari, imagina, uma Ferrari tentando andar numa estrada que está completamente cheia de buraco. O que adianta você ter uma Ferrari e ter uma estrada cheia de buraco para andar com ela? Você não vai andar. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa que tenha um monte de vontade de trabalhar, um monte de vontade de agir. Poxa, eu sou professor de educação física, eu tenho sangue no olho, minha testosterona tá lá em cima, eu quero agir, eu quero fazer coisas, eu quero fazer um monte de coisa. Eu não aguento ficar quieto, eu quero fazer 1001 atividades todo dia, tal. O que adianta você ser uma Ferrari se você não tem o autocontrole emocional para você chegar a 200 km por hora, 180 km por hora numa estrada? Ou seja, se você não tem esse autocontrole, é você ter uma Ferrari que só anda em estrada esburacada. Não resolve. Você não vai sentir o gostinho, o prazer de experimentar, de curtir o que o carro tem para te oferecer.
tá bom? E aí, gente, então essas emoções todas, quando você tem esse autocontrole, você consegue transformar o entusiasmo em uma energia, uma motivação para fazer algo de um jeito. Você consegue transformar o prazer em energia e motivação para fazer algo de outro jeito. E se for necessário, até a ansiedade e o estresse você transforma também, canaliza aquilo em forma de energia para conseguir êxito no que você quer, conseguir sucesso no que você quer. Tá? E aí vem o quarto ponto. O que é o quarto ponto que a gente precisa ter? É o que a gente chama de reconhecer as emoções nos outros. Vandinho, você já tinha falado de conhecer as próprias emoções, lidar com as próprias emoções e motivar-se. E agora esse 4 é, você entende as suas emoções e sabe lidar com as suas emoções. Agora é você saber fazer a leitura das emoções dos outros. Vamos transformar isso no algo do personal? É você olhar o seu aluno, dar um bom dia, começar a conversar com ele e você entender que ele está de mau humor, que ele discutiu com alguém, que ele está com a cara de preocupado pra caramba, que ele está com a cara meio voado pensando nos problemas dele, que ele está feliz pra caramba. É você bater o olho nele e conseguir fazer a leitura dele. Isso é reconhecer as emoções dos outros. Vandinho, mas eu não tenho ainda essa habilidade de reconhecer isso. Tudo bem, ninguém tem. Ninguém tem. Todo mundo aprende isso, tá? E aí, tem uma palavra que é muito interessante, que as pessoas usam muito, mas muitos não sabem nem exatamente qual a definição disso, que é empatia. A gente aprende que ter empatia é importante. Ah, fulano é simpático, fulano é empático. São coisas um pouco diferentes, apesar de muita gente pensar que é a mesma coisa. A empatia é você saber. Ter empatia é quando você sabe sintonizar. Você sabe sintonizar o seu mundo com o mundo da outra pessoa que está com você, de forma que você consiga entender o que essa outra pessoa quer e o que essa outra pessoa precisa. São duas coisas completamente diferentes. Você entender o que uma pessoa quer é uma coisa... A Siri falando aqui. Você entender o que a pessoa quer é uma coisa e entender o que ela precisa é outra coisa. Lembra que eu falei com vocês sobre vendas ontem? Na live de ontem eu falei pra vocês assim, a gente tem que vender pra pessoa o que ela quer, mas a gente tem que entregar o que ela precisa. Gente, essa habilidade, a gente tem que despertar ela na gente. A gente tem que desenvolver essa habilidade na gente, tá? De saber a diferença entre o que a pessoa quer e o que ela precisa. Muitas das vezes a gente fala pra pessoa que a gente vai entregar pra ela o que ela quer. Mas na verdade a gente precisa entregar é o que ela precisa. Tá bom? Pensa nisso. Sabe aquele aluno que chega pé da vida porque ele discutiu com a esposa, ou a aluna que chegou pé da vida porque discutiu com o marido e tal, e naquele dia ela chega e fala assim pra você, ela chega e fala pra você, ou ele chega e fala pra você assim, nossa, hoje eu quero gastar toda a minha energia aqui, que nossa, tô estourando de raiva porque discutiu com alguém, discutiu com o chefe. O que a pessoa quer? O que ela tá falando pra você que ela tá falando pra você que ela quer alguém, que ela quer que você passe um treino pauleira pra descarregar as energias ali. Isso é o que essa pessoa tá falando que quer. Mas aí você tem que entender o que ela precisa. O que essa pessoa precisa? Ela precisa de alguém que vá escutar um desabafo dela naquele momento para que ela possa sair mais leve dali. É isso que ela precisa. Se o cara... Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Olha só, vamos pensar a médio prazo, vamos pensar grande. Vamos pensar grande. Pensa grande. Olha só. Normalmente o profissional de educação física tem a tendência a pensar só em emagrecer, fazer força e tal, hipertrofiar tudo. Agora pensa uma coisa. O cara teve uma discussão com o sócio dele na empresa. Ele saiu da empresa pé da vida e vai treinar com você. E dali ele vai para a casa dele encontrar a esposa dele, encontrar os filhinhos dele. Se ele passa por você, entenda uma coisa, nós temos o poder de transformar vidas de pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Se o cara sai da empresa de uma discussão com o sócio dele, muito séria, e vai treinar com você, e você cai na pilha dele de passar um treino pauleira pra ele, porque ele pediu que ele quer um treino pauleira porque ele tá nervoso, o que vai acontecer? Você vai passar o treino pauleira, só que essa raiva dele vai continuar ali. E essa raiva continuando ali, ele vai chegar em casa com a raiva ali na pele ainda. Você acha que ele vai ser um cara amável com a esposa dele? Vai ser educado, carinhoso com a esposa dele? Você acha que ele vai ser atencioso com os filhinhos dele? Não, porque a raiva ainda tá lá.
Então pensa numa coisa, será que não seria mais interessante no momento que esse cara chegar desse jeito, você simplesmente deixá-lo, faça o treino, obviamente, você vai fazer o treino com ele, mas se você fizer um treino muito intenso, talvez esse treino muito intenso não vai nem permitir que ele respire para poder falar mais para você. E se você der a liberdade, não é trabalhar como psicólogo, são coisas completamente diferentes. E se você der a liberdade para ele desabafar com você e contar o que deixou ele tão chateado naquele dia. Eu tenho certeza que a hora que ele conta aquilo para você, o que aconteceu entre ele e o sócio, ele já vai dar uma desabafada. Ele vai sair dali mais leve e mais calmo, porque ele parou de segurar aquilo só para ele contou para alguém. Esse cara vai chegar em casa mais calmo. Ele vai chegando em casa mais calmo, ele vai ser mais carinhoso, mais amável com a esposa dele, mais atencioso com os filhos dele. Ou seja, você conseguiu transformar a vida dele naquele momento, entre o momento em que ele saiu da empresa e o momento em que ele chegou no lar ao encontro da família dele. Nós temos um poder de transformar vidas que é muito maior do que a gente pensa, tá? Então, gente, pensa nisso. Talvez seja melhor você começar a despertar mais, talvez não, é certeza, a despertar mais esse seu conhecimento em relação ao comportamento, saber lidar com o comportamento dos seus alunos, tá? E aí, essa inteligência comportamental que a gente desenvolve, né? Ela serve, olha só, quando você faz isso, você pode aplicar isso não só com seus alunos, mas aplicar isso como no seu papel de pai, no seu papel de mãe, no seu papel de irmão, no seu papel de amigo, tá? E aí, eu vou dar um outro exemplo. Eu dei esse exemplo do cara aqui, que foi muito bom, desse exemplo que eu passei aqui, do cara que brigou com o sócio, tá? Agora pensa, uma aluna que falta uma semana na academia, ela não vai na academia, não treina com você e depois ela aparece. O que ela espera de um personal normal? O personal comum vai dar uma dura nela, vai dar uma bronca nela porque ela ficou uma semana sem treinar. E quando você tem uma empatia maior, mais desenvolvida que os outros, quando essa pessoa chega para treinar, em vez de dar bronca nela, você vai falar para ela: me conta tudo o que aconteceu nessa semana, que essa semana ela realmente atrapalha um pouco os nossos resultados, tudo bem, mas eu quero que você me conta. Primeiro eu quero saber se você está bem, eu quero saber se está tudo ok, se você está se sentindo bem, se foi tudo ok. E aí, a partir disso, me conta algum detalhe que eu possa te ajudar para que você não fique uma semana assim sem treinar de novo. Eu me preocupo com você. Eu preciso te ajudar a cuidar de você. Então me conta isso que eu vou te ajudar a achar uma solução para uma configuração para a sua semana quando ela estiver assim, para que você não fique sem treinar. Pronto, gente, você ganhou a pessoa. Em vez de dar dura nela, dar bronca, que é o que esperava, você usou a sua empatia para colocar o seu mundo sintonizado com o mundo da pessoa. Isso faz com que a pessoa pense assim: caramba, ele está pensando realmente em mim. Ele poderia muito bem me dar uma dura, me dar uma bronca, mas ele quer saber qual é a minha dor, qual é o meu problema, para ajudar a resolver a minha dor, resolver meu problema e eu não passar de novo por isso. Você entendeu a diferença? Entendeu a diferença, gente? E aí vem um quinto ponto. O quinto ponto, lembra que eu falei? O primeiro ponto é você conhecer as suas limitações, conhecer as suas emoções. O segundo ponto é saber lidar com as suas emoções. O terceiro ponto é você se motivar para agir diante disso. O quarto ponto é você reconhecer as emoções nos outros. E o quinto ponto é você aprender a lidar com os relacionamentos, ou seja, conciliar a sua emoção com a emoção do seu aluno. Isso se chama relacionamento. Emoção minha com emoção sua. Isso gera uma relação que tem nome de relacionamento. Lembra que eu falei? O que é o nosso produto? O nosso produto, vocês acham que é exercício? Não é. O exercício é só o meio que nós temos para interferirmos e transformarmos a vida das pessoas. Mas na verdade o nosso produto com essas pessoas é o relacionamento. Entendeu? Então o quinto ponto é saber lidar com esses relacionamentos. E o que é esse lidar com os relacionamentos? O que é? É a gente fazer um somatório de 2 pontos, onde a gente coloca ter o autocontrole e usar a empatia. Gente, quando você tem o autocontrole sobre as suas emoções e você sabe usar a empatia para sintonizar o seu mundo com o mundo do seu aluno, putz, bingo!
Nada segura vocês, nada segura vocês. Quem sabe dominar essas duas coisas, domina qualquer negócio que entra. Qualquer negócio, tá bom? Faltam 25 segundos para acabar esse momento aqui. Eu só quero que vou desligar agora e vocês vão entrar de novo, tá bom? Vou desligar, nesse momento vocês vão entrar de novo para eu terminar isso aqui com vocês. Não falta muito não, se você tem outro compromisso, escuta mais 5 minutinhos aí que vale a pena. Toda vez eu tô estourando essas 2 horas de... Toda vez eu tô estourando essa hora de live. O assunto fica bom, a gente entra, continua no assunto e a gente dá continuidade, tá? Mas legal, tranquilo. Eu vou continuar aqui agora. Vamos lá, voltando então. Vamos lá, vamos voltando todos para eu continuar. Legal. Fala, Luan, William. Beleza. Todo mundo entrando de volta aí. Assim que chegar num determinado número aqui, eu continuo aqui. Beleza. Grande Max, abração aí pra você também. Isso aí. Bom, o Antônio já tá aí também. Legal, só mais um pouquinho. Faltam só mais alguns aí. Paulo entrou também, vamos lá. Grande Coiotinho, tranquilo, cara? Bom demais, Michele. Quando o assunto é ótimo, o tempo voa, né, Murilão? Pois é. É incrível como eu passo 1 hora batendo papo com vocês aqui e o negócio voa mesmo. É verdade. É verdade. Legal, Alan, Edu. Só mais um pouquinho. Entrando só mais algumas pessoas aí. Vivas de volta, isso aí. Alaine. Priscila. Alan de novo. Beleza. Pronto, acho que já tá legal. Acho que a gente já pode ir. Glaucia, Letícia. Oi, Letícia. Vou te ver. Salve, Ted. Beleza, então, gente, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, a gente tá falando aqui desse 5º item, que é lidar com os relacionamentos. Então, gente, o nosso negócio é relacionamento. A gente tem que entender isso.